fomos fazer um atendimento corriqueiro, alguns dias atrás, de uma cliente que estaria interessada no serviço aqui da nossa firma, do MZ Advocacia. Em princípio, a dor que teria para sanar seria elaborar alguns contratos para terceirizações de alguns colaboradores, de alguns prestadores de serviço, melhor dizendo, né, para regularizar a situação, e também fazer uma consultoria rápida, objetiva, para criar regras de compliance com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados na cliente. Chegando lá, iniciou a conversa, estava presente a diretora e uma consultora externa, né, de gestão, enfim. E de saída, assim, na conversa, eu já comecei a detectar que talvez o buraco fosse muito mais embaixo, o problema fosse muito mais grave do que parecia, né? E começou a me dar aquela sensação que simplesmente passar nossa proposta de trabalho para entregar aqueles serviços que elas estavam imaginando que precisavam, que seriam os seus interesses, né, não ia resolver. A gente ia ficar enxugando o gelo. Por quê? Nitidamente percebi que havia um conflito gigantesco familiar no cerne, na gestão, ali, nos donos da empresa, no que descia para uma segunda linha de filhos, que eram os administradores, diretores, e da conexão desse com o resto da gestão de todo o time. Repito, é uma empresa bem grande, com muitos funcionários, colaboradores, que presta serviços bastante complexos. Então, diante desse cenário, já comecei a puxar assunto, ouvir, e percebi claramente que nós estávamos diante de um daqueles casos mais complicados, que agora a gente precisa negociar uma situação extremamente complexa e que envolve muitas relações afetivas e familiares. Essas são as mais difíceis. Por quê? Porque aqui o background da negociação é exatamente muito afeto, muitas emoções, principalmente emoções negativas, que fazem que as pessoas fiquem completamente estáveis e escapem de uma possibilidade de chegar num consenso, de criar um acordo. Então essas negociações aqui envolvem muita afetividade, são muito complexas. Não vamos ser ingênuos achar que tem alguma negociação que não envolva, porque nós somos seres humanos, eu sempre tenho uma carga afetiva em qualquer negociação, mas algumas são muito mais complexas. E nessa, pessoal, especificamente envolvia uma relação de pai e filha, o pai, um dos cotistas, dono do negócio, então dono do capital, que estava mais um pouco afastado já, e a filha que tinha meio que sido empurrada para essa situação de diretora geral, diretora operacional, enfim. E ela simplesmente tinha um problema muito grave com o pai, porque ela não queria estar ali, principalmente porque ela não estava gostando de algumas coisas que tinham acontecido na família, mas especialmente por uma passagem que ela se sentiu extremamente ofendida e magoada por uma colocação do pai, ouvindo o lado dela, ao menos parece que realmente bastante infeliz, e que ela não estava conseguindo lidar com aquilo, inclusive já fazia alguns anos. Especificamente, ela sentiu uma imposição, uma exigência, uma obrigação por parte do pai que ela estivesse ali, e que se desistisse, não estivesse, ele ia cortar relações com ela, que realmente é uma situação horrível. Mas aqui a questão toda é a seguinte: o que tem a ver? Por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque, sem aplainar esses caminhos aqui de afetividade, resolver esses conflitos familiares nessa empresa, nesse exemplo que eu estou dando, nós nunca vamos conseguir entrar para resolver efetivamente os problemas que a diretora tinha com relação à gestão da empresa. Ela tinha que fazer uma reformulação enorme no nosso sentir ali, porque realmente as coisas andavam muito mal. Só que nem ela estava resolvida nesse aspecto. É como se o primeiro cargo que ela tivesse que trocar o dela própria, né? E o pior ainda, por ela mesma com uma outra mentalidade. Isso é muito difícil, muito difícil. O que me parece que realmente seria o ponto ali, talvez o remédio para tentar sanar essa dor? Seja ela mesma parar de criar expectativas e esperar que o pai se dê conta de quão mal andou com ela, de quanta mágoa trouxe e como foi equivocado na colocação dele por ser altamente desmotivador e ao contrário do que ele quer. Ele queria exigir que ela ficasse, trabalhasse lá e se dedicasse. Mas o que ele fez, por envolver questões muito afetivas, muito complexas, de pai e filha e tal, acabaram afastando mais ela ainda. Chegou a um ponto ela referir que odiava aquela situação e que não queria mais estar ali. Olha que loucura. Isso foi depois de bastante conversa nesse atendimento. Diga-se de passagem que iniciou bem ingênuo aí, simplesmente para a gente passar uma proposta de trabalho para fazer contrato de terceirização e LGPD. Olha que loucura, onde a conversa foi parar. Mas a questão toda é essa. Como é que será que essa
diretor, essa gestora poderia tentar minimamente tapar, colocar um band-aid nesse machucado, nessa ferida aí, para tentar olhar de novo para si, sua condição de diretora, e partir para as reformulações de gestão que o negócio precisa, sob pena de vir a quebrar. Me parece que o primeiro ponto é exatamente conseguir perdoar o pai. E isso é muito difícil. E eu lembrei na hora, enquanto estava conversando com ela, de uma lição que eu li dia desses num livro muito bom. O autor se chama Tiago Brunet, o nome do livro é Especialista em Pessoas, qual eu recomendo a leitura de quem tiver interesse. E tem determinado momento que ele está tratando dessa questão de que algumas vezes nós temos que lidar com pessoas incontornáveis, né? Aquelas que a gente não tem como evitar o mínimo de relacionamento necessário. E a filha com o pai é o caso. O pai acaba, no meu exemplo, sendo um incontornável. E ele refere especificamente que, na visão dele, com a qual concordo, né? Não sei o que vocês acham, mas é muito difícil a gente perdoar quando é magoado por alguém que não nos pede desculpa, não se dá conta, porque a gente fica com a sensação de que se perdoar essa pessoa, a gente estaria validando tudo de errado que ela fez conosco. É como se a gente dissesse assim, eu aceito, o que tu fez tá certo, eu te perdoo. Mas esse é um raciocínio equivocado, não é assim. Na verdade, quando a gente perdoa alguma coisa, é muito mais como a gente se deixasse aquilo ir, se libertasse daquele fardo e para nós mesmos nos resolvêssemos, no sentido de entender que aquilo não deveria nos afetar tanto e que a pessoa que errou e ela que vai ter que encontrar algum momento de se resolver. O perdão tem muito mais a ver, então, com deixar ir, deixar para trás, se tornar mais leve, seguir a caminhada, do que efetivamente validar ou dizer que está certo a coisa errada que a outra pessoa fez conosco. E isso é muito difícil de lidar com essa emoção. Mas quem consegue realmente ter essa capacidade de perdoar e deixar as coisas acontecer. Se essa moça, a diretora, conseguisse isso, conseguisse minimamente separar e perdoasse o pai, mesmo ele tendo agido de forma equivocada, ela talvez deixasse esse fardo e eu conseguisse se libertar e tocar adiante as reformas que ela tem que fazer na empresa familiar, que inclusive vão beneficiar ela, né? E talvez agindo assim, dessa forma o pai pudesse dar conta mais no futuro quão mal andou e vira o momento dele pedir perdão, que seria o mais adequado, ou até desculpas, e se dar conta de quão cruel foi e que, na verdade, atrapalhou muito mais que ajudou. Então, esse é o aspecto. Às vezes, para a gente conseguir fazer uma negociação complexa ou avançar, ou chegar no consenso, resolver um impasse complexo, as partes precisam ter um mínimo de entendimento necessário. E para chegar nesse entendimento, é importante que haja perdão de lado a lado, para que a parte pelo menos entenda que eu vou deixar de lado, deixar aquele fardo de fora, para seguir me relacionando com alguém que é incontornável, eu preciso, não tem alternativa. Então, vejam, não é um trabalho fácil as negociações complexas, corporativas, em empresas, quando envolve relações familiares, exatamente por isso. E é também por isso que é muito difícil ter uma empresa familiar realmente profissional, porque às vezes esses embargos emocionais, essas mágoas, essas coisas, essas brigas são tão profundas e essa falta da capacidade de realmente perdoar, ou seja, deixar para trás, deixar ir, impede que as coisas avancem, a empresa se profissionalize e os resultados sejam melhores. Tá bem? Essa historinha de hoje aí que eu acho que ilustra bastante para te dar uma refletida nessas estratégias de negociação com empresas. Abração para todos.